Bom dia, estou aqui acompanhada de Alexandre Ramos no museu e vou fazer algumas perguntas sobre esta arte incrível que é a cerâmica. Quer-nos falar um pouco sobre a cerâmica? Antes de mais, bom dia a si e aos telespectadores. A cerâmica tem várias formas de arte, como a olaria, louça artesanal, azulejos, figuras de porcelana ou até esculturas. Enquanto uns podem ser considerados arte fina como a olaria e esculturas, os restantes são considerados apenas como peças decorativas ou até artefactos para estudo arqueológico. E que materiais são usados? Podem ser usados vários materiais, mas o mais usado é a argila. E que outros materiais existem? Então, temos alguns importantes como o grés, barro, porcelana, faiança, maiólica, entre outros. Resumidamente, gostaria de saber mais sobre três deles. Irei falar então sobre o grés, barro e porcelana. O grés é uma cerâmica transparente como o vidro, feita principalmente de argila de pedra ou argila de fogo não refratária. As argilas utilizadas na sua composição não são tão brancas quanto as de porcelana, o que possibilita uma gama de cores. É ainda impermeável e forte o suficiente para resistir a arranhões por uma ponta de aço, diferente da porcelana, porque é mais opaco e normalmente apenas parcialmente vitrificado. O barro, que é derivado também da argila, extrai-se diretamente dos solos e é composto principalmente à base de silicatos de alumínio, sendo também um material moldável quando se junta à água. E por último, a porcelana, que é um produto branco, impermeável, translúcido e de aspecto brilhante. Esta distingue-se de outros produtos cerâmicos, especialmente no uso da faiança e da louça, pela sua vitrificação, transparência, resistência, completa isenção de porosidade e sonoridade. Tenho uma dúvida. Como se pode formar textura e cor com um objeto cerâmico? A textura, no caso da olaria, pode ser realizada sob pressão dos dedos ou com um instrumento que provoca incisões, produzindo formas com relevo. Às vezes, utilizam-se moldes para reproduzir certas formas já feitas. E a cor depende da composição da própria argila e das condições de cozimento, mas a peça também recebe pigmentos, antes ou depois de ser queimada. Estas cores podem ser organizadas e formar figuras ou representar uma paisagem. Vejo que a textura está relacionada com algumas técnicas de trabalho. Pode falar um pouco mais sobre isso? Claro, a forma mais simples de trabalhar, por exemplo, a argila, é por meio de moldagem à mão. Coloca-se a argila na parte superior de um torno, que a gira pelo movimento de uma roda, até dar forma à peça. Antigamente, o próprio artesão movia a roda com o pé. Também se utilizam moldes para reproduzir formas específicas não possíveis à mão. E as superfícies, como são tratadas? Temos várias formas de tratar as superfícies. Vou dar dois exemplos. Na pintura chinesa, ou pintura de porcelana, a decoração é pintada em barro de chumbo, como cremes, ou cerâmica envidraçada em estanho, como maiólica ou faiança. Já nos pratos de terra sigelata, que era a cerâmica mais importante na época romana, a cerâmica era coberta por uma fina camada de argila, passada de um recipiente para o outro diversas vezes, ficando quase vitrificada após a cozedura, o que lhe proporcionava características impares de beleza, resistência e impermeabilidade. Tenho a curiosidade de saber um pouco mais sobre a história da cerâmica na sociedade humana. Pode falar brevemente sobre isso? Existe uma longa história na cerâmica que envolve quase todas as culturas. Esta é até usada como evidência de culturas desaparecidas, como os Nok, que viveram em África há mais de 2000 anos atrás. Algumas culturas com uma maior influência na cerâmica incluem chineses, gregos, persas, maias, japoneses, coreanos e até portugueses. Já que se falou nos portugueses, por que não comentar o uso dos azulejos em Portugal? O azulejo é usado sobretudo em paredes de espaços interiores, principalmente cozinhas e casas de banho. Em Portugal, tem uma grande expressão cultural, sendo muito utilizados como elemento decorativo em espaços exteriores, desde murais às fachadas dos edifícios. E lembra-se de mais algum exemplo de forma de arte? A terracota, um tipo de barro, é uma cerâmica à base de argila, vidrada ou não, onde o corpo disparado não é rugoso. Seus usos incluem vasos, canos de água, tijolos e embelezamento superficial na construção civil. Obrigado, Alexandre, por nos conceder esta entrevista. Tenha um bom dia. De nada, menina. E aí em casa, fique com o vídeo que vamos passar já a seguir. Tenha um bom dia, cuide da sua saúde e vemo-nos amanhã em horário nobre. The first fireplaces were strictly functional for heating the home, cooking meals, and warming water for bathing.
Over time, fireplaces appeared in other rooms of the house and acquired aesthetic features such as wood, stone, or tile work. This ceramic fireplace is a heritage model, inspired by fireplaces of the late 19th and early 20th century. Certain tiles are exact replicas of originals. At the ceramic factory, they mix water with clay, feldspar, and silica in a pug mill. Together, these formulate a clay blend. Once the mix is the right consistency, the operator presses a button, and the mill switches to extrusion mode. This forces the clay blend through a mantle-shaped die and produces a 10 to 15 inch long extruded mantelpiece. They trim the piece with a cutting wire to the precise length required. They use this extrusion method for making longer pieces. If they need shorter ones, they often cast them individually in a mold. When casting, they add significantly more water to the clay blend to produce a liquid clay called slip. They pour the slip into a plaster mold. The porous plaster gradually absorbs most of the water, leaving a layer of clay about 6 millimeters thick on the walls of the mantle-shaped cavity. After a few hours, they pour out the excess slip and open the mold to extract the cast mantelpiece. Once the clay becomes firm enough to handle, they carefully trim off the excess around the opening in the mold. Then they gently smooth down the seam along the junction between the two halves of the mold. On the opposite side of the pour hole, they cut out a matching hole. This will help the clay dry faster by enabling air to flow through the inside of the piece. To compensate for shrinkage, the molds and extrusion dies are designed 11% larger than the size of the finished piece. Clay shrinks as it dries. To make the fireplace's ceramic tiles, they produce a rubber mold of 2 adjoining tiles and place it inside a metal casing. They also include a release system to help with extraction. They fill the casing with an exceptionally strong type of plaster. It sets in about half an hour, taking on the shape of the rubber mold. This plaster casting is the die they'll now use to produce the tiles. They mount the die on what's known as a ram press, because it literally rams a block of clay in the die and compresses it with 30 tons of pressure. The tile die is also 11% larger than the final size to compensate for shrinkage during drying and firing. They remove excess clay and send it back to the pug mill to be recycled. Then they position a board under the die and activate the release system, which extracts the clay with a blast of compressed air. They trim off the excess clay. Once dry, the tiles and mantelpieces are ready to be glazed. Glaze is a chemical formula containing finely ground silica, combined with different combinations of metallic elements to produce specific colors. They use a spray gun to apply glaze to the mantles and a tube tip applicator to glaze the tiles. The tile design has raised borders between its components. These are called Cuenca lines. They prevent the different color glazes from flowing into each other. The glazed mantelpiece and tiles now go into a gas-fired kiln for 12 to 14 hours. The high temperature, 2100 degrees Fahrenheit, triggers chemical reactions which harden and strengthen the pieces. The clay's mineral composition transforms into a completely new configuration of crystals and glass. As for the glaze, its precise formulation of metallic elements produces a specific color, and the silica melts into a glass surface. The ceramics are now smooth and shiny, and ready to transform an otherwise ordinary fireplace into a work of art.